tarde a todos, sejam bem-vindos. A gente está muito feliz de estar podendo realizar esse evento aqui. Desde já eu agradeço todas as instituições que fizeram parte do apoio a essa iniciativa. O fórum vai ser composto por 2 momentos, por 2 mesas. Na primeira mesa de hoje, a temática que foi escolhida é recursos de acessibilidade para mediação de obras artísticas. E como convidadas nós chamamos a Amanda Tojal e a Cristiana Cerchiari, que a gente convida agora a compor a mesa. E aí eu vou apresentá-las depois para vocês. Do meu lado direito está a Amanda Tojal, que é museóloga e educadora de museus, graduada em Educação Artística pela FAAP e pós-graduada em Museologia pela FESP-SP, mestre em Artes e doutora em Ciências da Informação pela ECA-USP, consultora em acessibilidade e ação educativa e inclusiva para públicos com deficiências em museus e instituições, docente de cursos de formação em acessibilidade cultural e ação educativa inclusiva, sócia-presidente da empresa Arte e Inclusão Consultoria em Ação Educativa e Cultural desde o ano de 2003. Do meu lado esquerdo, Cristiana Cerchiari, que é mestre em Educação pela Faculdade de Educação da USP e possui graduação em Letras, em Tradução. Integra o corpo docente do primeiro curso de especialização em audiodescrição da Universidade Federal de Juiz de Fora, participa como consultor e público-alvo de eventos e espetáculos com audiodescrição, incluindo peças, exposições, filmes, espetáculos de dança e óperas. Bom, desde já eu queria agradecer a presença das nossas convidadas e somente vou passar para vocês da plateia como nós pensamos em organizar os trabalhos. A gente tem um tempo bom para poder ouvir com calma, né, algo que a gente hoje em dia às vezes sente falta, né, de ter uma calma para poder escutar o que as pessoas têm a trazer. Então a gente pensou em dar um tempo bom para cada convidado, de até 45 minutos, para fazer suas considerações, sua exposição, trazer suas experiências. Depois eu vou fazer uma rápida mediação, talvez colocando uma primeira pergunta mobilizadora, depois que as duas colegas falarem, e depois a gente vai ter também um tempo bom, de uns 50 minutos, para conversar, né, plateia com convidados. E aí, quando for o momento de vocês, a gente pede que vocês façam uso de um microfone que vai ser disponibilizado, porque todo o evento está sendo gravado, tá? Para que depois ele possa ser também multiplicado. Primeiro vai ser você, Amanda? Primeiro assistência? Não, pode ser? Quer? Não. Eu sou eu? Então, primeiro com a palavra a Amanda Tojal. Deixa eu só já... O computador é assim, de volta para trás. Bom, pessoal, uma boa tarde para vocês. Queria agradecer muito o convite da Ana, da Thalita, da Natália, do pessoal do grupo, Dança e Movimento, né? Agradeço demais esse convite, é um momento muito gostoso para a gente poder conversar um pouquinho, um grupo bacana para a gente poder também dialogar. E dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com pessoas que eu conheço, que eu já estou olhando aqui, e agradecer a presença das minhas 2 queridas colegas aqui, a Carla e a Dani, que estão aqui também, meu amigo Cláudio. Bom, e falar um pouco sobre acessibilidade na cultura. A Daphne, minha orientanda, também está aqui. Falar um pouco sobre a questão da acessibilidade na cultura, acessibilidade em espaços museológicos e culturais. Discutir um pouco com vocês essa
essa polêmica, né, do que é essa inclusão nesses espaços e como é que ela se dá de uma forma realmente verdadeira, mais do que simplesmente servir como uma divulgação, uma forma de chamar atenção, principalmente para patrocinador. Então eu sou um pouco crítica em relação ao que é essa inclusão, o que é essa inclusão responsável, o que ela precisa para ser realmente efetivada, como uma estratégia, realmente um processo de trabalho, planejamento. Então isso é muito importante. E por outro lado, também dizer a vocês que quem trabalha com acessibilidade, eu acho que todo mundo que está aqui tem, né, uma vocação e tem uma vontade de fazer isso, ou está fazendo isso, ou já está incluindo no seu trabalho essa missão, digamos assim, é porque acredita piamente no ser humano, né? No ser humano com todo o seu potencial, com todas as suas diferenças de leituras mesmo. Nós estamos falando de arte, nós vamos falar muito de arte, de criação. Então a criação ela não pode ser única, ela não pode ser padronizada, né? Ela tem que dar condição para que o ser humano possa fazer, criar, responder, explorar, encontrar as suas próprias respostas, né? a sua própria maneira, né, de se relacionar com o mundo, com o outro e consigo próprio. E tudo isso tem a ver muito com essa inclusão e com essa flexibilidade que a educação, formal ou não formal, tem que ter. Né? De dizer, olha, eu vou apresentar esse objeto artístico, esse trabalho, essa dança ou qualquer tipo de linguagem artística, mas eu sei que cada um vai ter o direito de se expressar, né, e de encontrar e de se emocionar do seu jeito. As respostas são individuais, são únicas e são, né, maravilhosas por serem únicas, porque nós somos únicos. E eu estava até nesse momento, antes de entrar aqui no auditório, eu sempre passo pela aranha da Luiz de Bourgeois. Acho que todo mundo aqui, sempre antes de entrar no auditório, dá uma passadinha, né, mamãe? A primeira coisa que eu faço é passar lá. Eu parei, olhei e pensei assim, como é importante nós, educadores, nós profissionais da cultura, né, darmos o espaço e condição para alfabetizar as pessoas na questão da arte, porque a arte é uma alfabetização também. Né? Você não faz arte ou não aprecia arte simplesmente porque é uma coisa intuitiva que vai e acontece. Tem muito da intuição, mas tem muito do aprendizado, por isso que existe educação pela arte, por isso que existe ensino da arte, né? Senão nós vamos precisar desses profissionais. Então, como é importante, né, uma pessoa parar na frente da aranha, né, da Luiz, essa escultura maravilhosa, e se emocionar não só porque é uma aranha. Olha lá, fizeram uma aranha gigante mesmo, uma aranha de monstro, né, uma aranha de cinema, não é? Né, eu quis deixa eu falar com aquele minha colega, a aranha é uma escultura que tem aqui na entrada do MAN, né, tem uma vitrine, ela é enorme, ela é uma aranha meio fantasmagórica, parece a aranha de filme de ficção. Mas assim, ir além do que você vê, né? Poder se emocionar com aquela escultura, porque aquela escultura tem a ver com aquilo que aquela artista colocou. Ela coloca a aranha como a figura da mãe. Então, olha só que coisa interessante, né? Tanto pode ser uma coisa linda, porque a aranha é um bicho muito bonito também, mas ela também pode ser perigosa. Ela também pode ter um lado, né, fascinante e um lado até aterrorizante, até opressor, dependendo de como você vê a figura desse aracnídeo, né, é a forma com que você pode se relacionar. Eu posso ficar muito tempo olhando aquela aranha. Uma pessoa que não tem condição, acesso, mesmo cultural, ou mesmo de alfabetização, para olhar aquela escultura, ela simplesmente vai olhar e passar à frente. E não vai ter a possibilidade de se emocionar. Então eu acho que é isso que nós queremos aqui, né? Oferecer essa oportunidade para as pessoas se emocionarem com a vida, porque ela é única, antes de mais nada, né? E estamos aqui para isso, para dar essa vida, para trazer luz, né? Para trazer o brilho, né, dessa vida para as pessoas que têm menos condições ou que precisam, né, ter mais condições para poderem usufruir dessa nossa vida, que eu ainda acho que é única, né? A gente acha que vai ter outra para passar muito, eu acho que é essa. Então eu vou falar um pouco sobre a questão da acessibilidade em espaços culturais,
rapidamente, nós não vamos ter, o nosso tempo é bom, não vou reclamar do tempo não, viu, Ana? Estou achando muito bom. E eu vou falar, eu acho que Cris também depois vai retomar, né? Cristiana, quero falar que a Cristiana é a minha colega de mesa, que é uma querida, né? Nós estamos juntas aí também com professoras convidadas do curso da Universidade Federal de Juiz de Fora, em audiodescrição, que também é um curso polêmico, né? Tanta coisa está acontecendo aqui. Temos uma aluna do curso aqui sentada aqui olhando para nós, minha orientanda também, a Dani Coquete. Então, eu vou falar um pouco sobre acessibilidade em espaços culturais e que recursos são esses que auxiliam essa acessibilidade a acontecer. E é lógico que eu vou falar de recursos, vocês vão dizer que são recursos tecnológicos, recursos materiais, mas eu vou falar também dos recursos atitudinais, que são as pessoas que, né, vão fazer, vão acontecer, vão realmente aplicar essa acessibilidade nesses espaços. Então, existe primeiro de vez em quando eu vou falar um pouco sobre a imagem, porque a Cristiana precisa de uma rápida descrição daquilo que está sendo projetado, tá, gente? Então, às vezes eu vou falar. Então, aqui nós temos um slide da acessibilidade, que vai falar dessa acessibilidade mais formal, que é segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas. O que é acessibilidade? Se fala tanto desse termo, e as pessoas já se acostumaram, é que nem sustentabilidade, né? Todo mundo fala, mas alguém para pensar, né, realmente o que é? Então, para a Associação Brasileira de Normas Técnicas, é uma coisa bem técnica, acessibilidade diz respeito à possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos. Então, vocês percebam que a questão é entender, utilizar com segurança e autonomia. Quando a gente fala de acessibilidade, a palavra autonomia é muito importante. Quem quer não ter autonomia? Todo mundo quer ter autonomia. Para ir, vir, subir, descer, conhecer, ver, gostar, não gostar. Então, essa questão da autonomia é uma grande pedra no sapato da acessibilidade. Porque muita gente acha que a acessibilidade é você simplesmente impor uma linha só. Então, a pessoa não enxerga, mas então ela vai ver assim, como eu estou falando para ela. E não está dando oportunidade para ela ver do jeito dela. Né? Da forma que ela quer ver. Da forma que ela pode ver. Da forma que ela tem, né, vontade de ver. Essa é a questão. Muito bem. No outro slide, nós vamos ir um pouquinho mais longe. Nós vamos falar de acessibilidade em museus. Então, nós estamos falando de uma maneira geral, que amplia na questão do ambiente. Agora, nós vamos seguir no espaço cultural. Então, existe uma publicação do Instituto Português de Museus que fala que a acessibilidade, no sentido lato, começa nos aspectos físicos e arquitetônicos, que foi o que a BNT tinha falado antes. Acessibilidade do espaço, mas vai muito além deles, uma vez que toca outros componentes determinantes, que concernem aspectos intelectuais e emocionais, acessibilidade da informação e do acervo, compreender e usufruir os objetos expostos também num ambiente confortável. Para além disso, a acessibilidade diz respeito a cada um de nós, com todas as riquezas e limitações que a diversidade humana contém, e que nos caracterizam, temporária ou permanentemente, em diferentes fases da vida. Isso eu acho muito importante, né? Diz respeito a cada um de nós, com todas as nossas riquezas e limitações que a diversidade humana contém e que nos caracterizam, temporária ou permanentemente, em diferentes fases da vida. Então, é esse acesso maior, né? Que, né, são os caráteres intelectuais, emocionais, e é a acessibilidade de comunicação, de conteúdo e acessibilidade atitudinal. Além da questão física de você poder ir, vir, né, e ter acesso físico, né, aos equipamentos culturais, é também a questão dos aspectos intelectuais e emocionais. E agora para a acessibilidade cultural, também se fala bastante sobre isso. Né? E aí eu fui procurar saber, acessibilidade cultural, se fala tanto disso, mas o que é? Não achei. E procurar, está pensando uma coisa, então eu vou escrever o que eu acho, né? Vou pôr aqui. Né? Então o slide tem um rapaz tocando numa escultura, é um homem, né, que está de perfil, ele está tocando nessa pessoa, e do lado tem esse texto que eu coloquei. Que acessibilidade cultural, para mim, é o conceito usado para designar todo e qualquer acesso,
físico, comunicacional e atitudinal de pessoas, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade social ou com deficiência física, sensorial, emocional, intelectual, ao patrimônio cultural, material ou imaterial da humanidade. Então, é o acesso à cultura, e eu estou colocando aqui na questão da vulnerabilidade social e da deficiência, mas acessibilidade cultural para aquelas pessoas que também têm que aprender a entender o que é a cultura, e usufruir, e acessar a cultura, e se alfabetizar para a cultura. Então, eu acho que aqui eu ainda colocaria mais uma outra questão. E mais outra questão também, em relação ao patrimônio cultural material, que são objetos, e imaterial, a dança é o patrimônio material. É isso que é importante, a dança, as histórias, a contação de histórias, as lendas, e tudo que faz parte desse patrimônio material enorme, né, que existe, né, na nossa civilização. Agora a gente vai chegando cada vez mais perto da questão dos museus e das instituições culturais. E agora nós vamos pensar como é que se planeja, né, essa acessibilidade. Como é que a gente vai falar de um planejamento de acessibilidade, um programa de acessibilidade no espaço cultural, no museu. O que a gente tem que pensar? O que é importante para que isso possa ser realmente montado, planejado, feito um programa para isso? Muita gente acha que a acessibilidade, eu vou fazer uma exposição de escultura e todo mundo pode tocar. Acessibilizou. Eu vou pôr a rampa na porta da instituição e coloco etiqueta Braille, né, Cris? Isso acontece muito, né? Etiqueta Braille em tudo quanto é canto. Principalmente pro lado de pintura que ninguém vai poder pôr a mão, né? E pronto, resolvi, acessibilizei. Uma vitrine linda, cheia de objetos. Dentro eu coloco uma etiqueta com o nome da vitrine, Braille ali do lado. Né? Como eu vejo muitas vezes, eu falo, pessoal, isso não é acessibilidade. Isso é um detalhe da acessibilidade. Se a vitrine está fechada, não tem ninguém lá, só tem uma etiqueta em braille, o que adianta a pessoa que não enxerga, não vidente, tocar nessa etiqueta? O que para ela vai dar a ter o nome do objeto? Não precisa estar lá. Então, isso tudo é uma coisa que a gente tem que pensar, porque ela é muito mais ampla, ela envolve, né, uma complexidade muito maior. Então, a inclusão aplicada à prática museológica deve conter um foco interdisciplinar. Nós estamos falando de interdisciplinar, eu e a Ana, antes daqui de começar, abrangendo todas as áreas de trabalho dessa instituição. Então, vamos ver o que é esse caráter interdisciplinar de uma inclusão dentro de um espaço de museu, um espaço, né, cultural. Né? Então, tem que ter arquitetura e expografia, tem que estar pensando acessibilidade. Então, são profissionais, né? O arquiteto tem que pensar acessibilidade. Muitas faculdades de arquitetura nem tocam nesse assunto. E há pouco tempo atrás, nem na própria USP havia esse tipo de discussão. Então, o arquiteto se forma e ele não pensa acessibilidade. Olha que coisa interessante, né? Vai construir um auditório, por exemplo, e vai não pensar acessibilidade no auditório. Muito bem. E na expografia também. Né? O que é uma expografia acessível? Isso tudo é uma pesquisa. Muito bem. Os profissionais de pesquisa, documentação e conservação também têm que pensar, né, em inclusão. Você vai dizer, puxa, mas documentação tem que pensar em inclusão? Conservação tem que pensar em inclusão? Tem que pensar, porque a pesquisa ela tem que pensar todos os públicos e os textos que vão ser escritos para esses públicos. Será que todo mundo lê texto curatorial difícil, super conceitual, super metafórico? Todo mundo entende esses textos? É para todo mundo? Será que a gente não tem que fazer algum texto básico e alguns textos que possam atingir outros públicos? Né? A conservação, será que ela só pensa em conservar e guardar a obra e que ninguém pode chegar perto? Não, ela tem que pensar o que são obras, por exemplo, objetos que podem ser tocados, manuseados, o que não pode, né? O que precisa de réplica, que tipo de objeto é mais sensorial e é menos. Então, o profissional que trabalha com conservação, né, e o restaurador, ele também tem que pensar na questão da inclusão, né, da aproximação das pessoas com as obras, ou não, ou o que pode ser feito para que essa obra possa ter um contato, mesmo que não seja manual. E a ação educativa inclusiva, que eu estou colocando aqui, puxando a sardinha, né, para o lado da educação, mas a educação é fundamental na hora que se fala de inclusão, é a que une todas as outras disciplinas. Por quê? Porque ela é que lida com o público. Quem lida diretamente com o público?
é educativo, porque ele que está em contato, ele que traz o público, ele que discute com o público, ele que projeta as ações. Então, eu sempre acho que o educativo ele tem que estar permeando as outras áreas e propondo, por exemplo, uma exposição num museu, onde o educativo está trabalhando com a questão da expografia, está trabalhando com a pesquisa de documentação, está trabalhando com o curador da exposição. Vocês já imaginaram um curador de exposição que chama o educativo para trabalhar junto, para montar a exposição junto? Que coisa linda! Nós temos uma artista aí que faz obras de arte pensando na inclusão já, né? que é a minha querida Daphne ali. Né? Mas assim, não é todo artista que pensa acessibilidade, mas ele pode estar pensando junto com o curador, e aí o pessoal que trabalha no museu está junto, criando essa exposição, para que todos possam usufruir. O dia que isso acontecer, gente, mesmo nos bons museus, né, de São Paulo, do Brasil, ainda são coisas às vezes raras. A gente vai ter que batalhar muito para conseguir, né, exposições totalmente acessíveis, assim, pensadas dessa forma, de uma forma interdisciplinar. Muito bem, na política institucional de acessibilidade, nós temos que contemplar 3 aspectos. Então, vamos lá. O MAN é um museu que tem toda uma história, né? Nós estamos aqui no museu que tem uma história de acessibilidade, isso é muito legal. Considerado uma das referências em acessibilidade. O MAN, aqui na Coteca, né? O Museu Afro, né? Tinha um trabalho, mas eu considero assim, né? O trabalho do educativo, Cláudio, muito importante para a implantação daquele programa lá. Então, há alguns museus em São Paulo, o Museu do Futebol, tem um trabalho, né? O Memorial da Inclusão, também sido por ele, né? Trabalhar com a inclusão, mas né? alguns espaços já pensam nisso de uma forma séria. Eles têm que estar presente não só em exposições temporárias e pontuais, mas no dia a dia do museu. Então, a primeira coisa que nós precisamos para contemplar uma acessibilidade, uma política institucional de acessibilidade num espaço cultural ou num museu, é a acessibilidade atitudinal. Porque se o diretor não pensa acessibilidade, coitado do educador que vai ter que dar conta disso, não é mesmo, gente? Não dá. Né? Ou vai, coitado, vai ficar lá pelas beiras, tentando uma açãozinha aqui, outra açãozinha ali. Então, a acessibilidade começa de cima. Né? É uma postura inclusiva, é uma política cultural. Né? Tem que ter uma formação e uma consciência funcional onde todos pensam acessibilidade, desde o diretor até a pessoa que está na recepção, recebendo, né? Até a pessoa que está na bilheteria ali, né? Recebendo as pessoas, até o vigia de sala que está tomando conta da exposição. Todos têm que pensar que a acessibilidade está presente, que as pessoas, né, com deficiência ou qualquer tipo de público tem o direito de ser bem recebido, de ser bem acolhido. E para isso a gente tem que conhecer quem são essas pessoas. Porque também querer que todo mundo entenda como é que eu vou lidar para colocar uma pessoa em uma cadeira de rodas para entrar dentro de um museu, nem todo mundo tem obrigação de saber. Então, por isso que tem que haver formação e consciência funcional dentro dessa área. Inclusão profissional, um espaço que tem, não é, que tem acessibilidade, tem que incluir profissionais com deficiência também. Profissionais que vão vivenciar, que vão estar vivenciando, né, as suas diferenças com outros profissionais. E consultorias e parcerias. Muito fácil, eu vou fazer uma exposição acessível, mas eu preciso de outras pessoas com condições de me auxiliarem nessas questões. Se eu vou fazer uma exposição e quero focar a questão da não visão, eu tenho que trazer o profissional não vidente para me ajudar, para discutir comigo, para trabalhar e formar esse projeto junto comigo. Então, a acessibilidade atitudinal é fundamental. A física vai depender do prédio, né? Do acesso do edifício, das entradas, circulação, dos equipamentos, das adaptações físicas dos espaços positivos. Depende do arquiteto, sim, mas depende também do educador que convive com o público. Então, quando a gente fala em necessidade física, a gente tem que ter aquelas pessoas que lidam com o público para dar sugestões para o arquiteto. Porque muitas vezes o arquiteto não sabe, né, que uma pessoa, que uma mesa, ela tem que ser acessível tanto com uma pessoa em cadeira de rodas, com uma pessoa que vai se aproximar, com uma criança, com uma pessoa muito alta. Então, como é que a gente prepara, né, o espaço para que todos possam, né, ter acesso manual e visual daqueles objetos? Acessibilidade física pega uma coisa muito grave quando é a questão do patrimônio, né, tombado. Então, uma série de empecilhos para que aquele espaço possa, por exemplo, ter um acesso,
com um elevador, com uma plataforma móvel, mas ninguém que venha dizer para vocês, é tombado, não posso fazer nada. Não existe isso mais. Até o próprio IPHAN já está mudando a sua perspectiva aí, tá? Nada é impossível. Então, e podemos falar desde já, museus antiquíssimos lá na Europa, que eram castelos e palácios, já possuem elevador na parte externa. Há um elevador transparente que é colocado na parte externa, né? A janela se transforma em porta, eles não precisam arrebentar com toda a estética do edifício, não. Há condições de a gente acessibilizar todos os espaços, inclusive os tombados. E a acessibilidade comunicacional que entra exatamente aqui, né? no nosso conceito, aqui, no nosso grupo, que é o acesso à informação. Esse acesso é muito sério, porque envolve adaptações na comunicação visual. Então, hoje nós temos uma acessibilidade comunicacional importante aqui, que é, né, o tradutor intérprete de Libras aqui nos ajudando, as pessoas que não ouvem. Mas acho que não tem ninguém, alguma pessoa surda aqui? Algum surdo? Então, tudo bem que não há, mas a pessoa está aqui, né, fazendo o trabalho dela. Pois não. Sempre gravado uma lei tão importante, porque ao lado já acompanha. Exatamente. Não tem que fazer a janelinha à parte, né? Está sendo gravado e isso pode ser colocado em redes sociais e a pessoa surda pode ter acesso. Muito bem, obrigada. É isso mesmo. Pode não ter aqui, mas vai ter em outros estados. Muito bem. Então, acesso à informação, recursos e aplicativos multissensoriais, que é o que nós estamos falando aqui, no fundo é o tema também da nossa mesa, como é que nós vamos utilizar recursos de mediação para facilitar esse acesso. E ação educativa inclusiva, que pode ser direta, que é o corpo a corpo, o educador ali atendendo o público, né, com deficiência e fazendo as atividades, as ações, estudando sobre esse tema. E indireta é o educador preparando os espaços juntamente com a equipe, né, multidisciplinar, para que esses espaços sejam, né, indiretamente inclusivos. Não precisa ter a pessoa, mas o espaço ele já dialoga com recursos de mediação também. Então, essa triangulação, acessibilidade atitudinal, física e comunicacional, é o triângulo da montagem do planejamento de acessibilidade no espaço. Ou um projeto de dança, um projeto de literatura, um projeto na escola, né, em qualquer linguagem artística, educativa, essa triangulação ela é fundamental. Os nossos projetos de editais, cadê a Thalita aqui, né? A gente sempre envolve todos esses trabalhos, no circo, num projeto de circo, num projeto de teatro, de cinema, etc. Então, aqui só para vocês terem, aqui tem um circo, escrito ações, todas as ações educativas inclusivas que envolvem, né, o trabalho agora educativo, conhecimento das especificidades do público-alvo. Quem é esse público que eu vou lidar? Eu preciso conhecer, se eu sou educador, eu tenho que saber. Conhecer tudo, não, ninguém conhece tudo, mas pelo menos saber lidar, né, com todos os tipos de deficiência, ou entrar em contato com elas. Adaptação das linguagens oral e escrita, será que todo educador tem que ser fluente em Libras? Todo mundo devia aprender Libras na escola, isso devia ser já, né, uma disciplina na escola. Não, nem todos conseguem, nem todos sabem, e a maioria não sabe, né, ou tem um pequeno contato. Então, nós temos que adaptar e ter profissionais nessa área junto com a gente. Recursos de apoio multissensoriais, que são os materiais que vão trazer o conhecimento mais concreto de um objeto artístico, que é o contato físico que nós vamos ter, né, por todos os sentidos, não somente o visual ou auditivo. Publicações especializadas, nós temos que fazer, então. Nós não estamos trabalhando, documentando uma exposição. Que publicação é essa? Ela tem que estar especializada e em condições para que todas as pessoas leiam e tenham contato com essa publicação. E percursos sensoriais, exposições interativas. Percursos sensoriais essa exposição ela não consegue ser 100% acessível para uma pessoa que não enxerga, uma pessoa com deficiência visual. Mas nós vamos criar um percurso interativo onde essa pessoa vai poder, né, esse visitante, né, vai poder caminhar pela exposição, ter alguns nichos onde ele vai ter contato e onde ele vai poder interagir. Senão, não adianta ele estar na exposição. Se ele não tem absolutamente nada a fazer na exposição, não precisa estar na exposição. Ele pode receber, né, uma audiodescrição e não ter ouvido em casa.
certo? O museu é espaço para vivência, para exploração, para as pessoas trabalharem com a sua emoção, para a sua interpretação. Né? Então, o museu é um espaço de vivência, de experimentação. Se esse espaço não permite que uma pessoa não consiga ter o mínimo de acesso, a não ser um acesso de informação, ele não precisa vir ao museu. Isso é muito importante. A gente tem que oferecer condições para que todos usufruam, mesmo que não seja 100%. E, finalmente, a formação e a inclusão profissional, que cabe ao educativo, sim, fazer esse trabalho de formação. Como é que eu vou lidar com os públicos, como é que eu trabalho com esses públicos, né? Como é que os profissionais com deficiência vão interagir com o meu trabalho também, né? Como é que eu vou trazer profissionais, parceiros, consultores e mesmo funcionários que vão dividir comigo esse trabalho. Então essas são as ações de uma ação educativa inclusiva que deve ser implantada dentro do espaço cultural ou museológico. Muita coisa, não é qualquer coisa. Muito bem, uma coisa que eu vou agora começar a focar cada vez mais, a questão da multissensorialidade, a Cris sabe bem disso daí. Né? Como é importante, a importância, como é importante na ação educativa inclusiva a gente tratar da questão da multissensorialidade, da percepção multissensorial. E é tudo que nós vamos falar hoje aqui, né? É tudo que a Anaterra, né, organizou aqui para a gente focar. Nós temos que conhecer o mundo por todos os sentidos. E como é que está o nosso mundo hoje? Cada vez mais nos distanciando uns dos outros. Não estou sendo contra absolutamente as redes sociais, a nossa vida, ao nosso mundo virtual. Ele é fundamental, ninguém vai voltar atrás em relação a isso, ninguém vai largar, né, a tecnologia assistiva e parar lá no meio do Everest, né, ir lá para o monastério. Não é isso. Mas nós temos que equilibrar, né, o nosso trabalho virtual, né, a nossa tecnologia, as nossas redes, né, com a questão da vivência das pessoas, entre as pessoas. Vocês percebem hoje, não? Quantas pessoas vão no restaurante e ficam um mexendo no celular, o outro no outro celular? Eles estão sentados um na frente do outro e eles não se falam. Vocês acham que isso, mas isso é tecnologia? Não, isso é muito triste, gente. Tem hora para cada coisa, não é? Tem hora para cada coisa. Então, as pessoas deixaram de se ver, deixaram de se sentir, deixaram de sentir o cheiro de um e do outro, deixaram de se tocar. E a mesma coisa acontece com a cultura. As pessoas estão deixando de se aproximar do objeto. Para que precisa de museu com objeto? Quantos lugares, exposições, eu acho que o Cláudio sabe disso, que a exposição é totalmente documental e com vídeos. Mas peraí, gente, cadê o objeto dessa exposição? Não, é só documento. Agora a gente só não precisa mais. Tem som, tem imagem e ponto final. O objeto, né, cultural, ele está sendo guardado dentro das reservas e está sendo esquecido. Né? Ninguém precisa mais ter o contato com o objeto. Nada, o objeto é a nossa história. Né? Então, como é que a gente conhece um animal se a gente não vai no zoológico, pelo menos ver o bichinho lá se mexendo, gente? Não precisa mais. Basta a gente acessar lá o Google Animal. Rinoceronte, acabou, resolveu o problema. Não resolveu nada. A gente precisa estar. Tem muita gente que acha que o ovo vem da fábrica, né? Que o leite vem da caixinha. Então, para as nossas crianças, para a nossa educação, formal ou não formal, essa vivência, essa exploração do ambiente, do mundo, é fundamental. Nós estamos deixando de ser gente se a gente está se afastando da nossa natureza. Né? Então, a percepção multissensorial é também um importante canal para a mediação dos objetos culturais em museus e instituições culturais, que pode ser desenvolvida por meio de recursos de apoio, especialmente concebidos para mediar a percepção do objeto cultural por parte do público fruidor. Fator esse fundamental para a compreensão e significação deste objeto, principalmente aos públicos com deficiências visuais, auditivas, físicas e intelectuais. Mas eu vou dizer para vocês, hoje cada vez mais eu acho que os públicos que não têm, né, deficiência visual, auditiva, física e intelectual, está sendo fundamental isso, porque nós estamos todos carentes da percepção multissensorial, cada vez mais. Né? E essa é uma questão muito séria que nós temos que ir contra a corrente. Né? Então, assim, a gente acha muito bom
né? Eu e a Cris estamos dando aula no curso de semipresencial, né? Um EAD, como a gente fala, ensino à distância. Mas a gente sabe perfeitamente bem a importância dos encontros presenciais nesse curso. Aí a Dani sabe disso, como é importante, né? A gente está com o outro, com o aluno. Só curso a longa distância, não, né? A gente está perdendo muita coisa. Muito bem, aqui tem uma imagem, um slide de uma obra da Sentir para Ver, que daqui a pouco eu vou falar para vocês um pouquinho dela, que é uma exposição que eu proponho acessibilidade, né? Uma ampla acessibilidade artística, né? De obras de arte. E vamos começar a falar dela. Então é um exemplo que eu quero dar para vocês. É de uma exposição que é itinerante, mas que ela tem essa proposta de acessibilidade. E ela sai da Pinacoteca do Estado, onde há um programa, né, que é um programa que eu acho muito importante em São Paulo, que é o Programa Educativo para Públicos Especiais, o PEP. Então lá existe, foi ali que eu montei todo esse trabalho, tá, gente? Então, foi ali que eu implantei essa proposta, esse planejamento, essa estratégia que foi bem sucedido. E de lá, então, eu saio com essa exposição, com um empréstimo de reproduções fotográficas de obras da Pinacoteca. E agora eu estou rodando por aí, já estamos na 4ª edição, agora no Memorial da Inclusão, a Carla Museóloga de Lara, que está coordenando, nós estamos no Memorial da Inclusão, quem puder visitar, visita, porque é interessante a gente vivenciar uma exposição interativa. Né? Então ela tem 14 obras de exposição, 14 reproduções fotográficas, porque para a gente poder caminhar aí pelo Brasil afora, a gente precisa de reproduções, não pode ter a obra original da Pinacoteca, senão não teria condições de pagar tanto seguro, né? Então a gente trabalha com 14 reproduções fotográficas, abrangendo a arte brasileira do século XIX e XX. A primeira vez que a Sentir para Ver foi implantada foi na Pinacoteca em abril de 2012. Né? Depois a gente vai olhar um pouquinho mais. Então ela tem módulos, retratam temas, eu não vou me deter muito, porque a Cris ainda tem que falar, e o que ela vai dizer é muito importante. Então nós temos temas de natureza morta, retrato, cena, marinha. Nós trabalhamos com as temáticas artísticas mais, digamos, tradicionais. Mas é que é para poder dar o acesso mesmo. Então nesse módulo é um módulo da natureza morta. Nós temos uma natureza morta mais acadêmica e uma natureza morta mais contemporânea, mais modernista. E a gente discute um pouco essas diferenças entre um tema e os seus artistas, né? De determinadas épocas, diferentes épocas. Então é uma exposição que ela tem acessibilidade universal. Então ela é toda desmontável, ela desmonta toda e ela vai dentro de umas caixas, ela tem facilidade de mobilidade, mas assim, quando ela é montada, uma pessoa em cadeira de rodas pode se aproximar, as pessoas podem tocar. Então aqui tem 2 slides, viu? Que mostram um rapaz em cadeira de rodas e a nossa amiga Regina tocando na obra da Senhora de Chapéu. Está tocando na exposição, a Cris conhece a exposição. Então está mostrando o espaço, inclusive no Memorial da Inclusão. É a 2ª vez que nós estamos lá no Memorial agora. E ela contempla 3 aspectos de acessibilidade. Acessibilidade física, que nós já tínhamos conversado, acessibilidade comunicacional e também acessibilidade atitudinal. Nós trabalhamos com ação educativa, conversando com os educadores, então é uma exposição que tem um educativo trabalhando permanentemente lá.
atividade comunicacional, nós incluímos depois, né, já na segunda itinerância da exposição, uma audiodescrição, mas uma audiodescrição mediadora, que conversa com a pessoa, que pede para a pessoa explorar, dar sugestões, não é só informação. Eu acho que obra de arte em museu não é apenas informação que importa. A audiodescrição é importante, mas ela tem que ser mediadora, ela tem que convidar a pessoa para explorar. Então, uma pessoa explora, ela pode colocar, ela tem a possibilidade de ouvir um poema, uma música, um som que acompanha essa exploração e uma explicação mediadora. Ok, então vamos lá. Eu vou colocar só uma apresentação só para vocês verem como é. Eu só pego o folhinho, né? Pego o botão. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Então, aqui, terminando esse som, né, aí ele começa a fazer a descrição da obra. Tá? A gente não vai colocar muito aqui, porque o tempo é pequeno. Francisco Rebolo Aí ele começa a falar. nasceu em São Paulo, capital. Enquanto a pessoa vai tocando, ela tem também um tempo para fazer uma pequena informação sobre a obra, mas incentivando a pessoa a tocar. Né? O que você está vendo? Toque aqui, qual é a obra? Né? A gente vai conversando. Né? Há textos também em tinta e braille, com letra ampliada e braille para quem prefere ler o braille ao invés de ouvir a descrição. E também há as fichas que a pessoa pode pegar na entrada, né, e relacionar um poema com uma obra, ou um detalhe da obra para ela procurar onde está. Então há jogos de associação também envolvendo esse trabalho. Aqui eu vou colocar só essa aqui, rapidinho. A pessoa coloca o som, enquanto ela vai tocando. Eu sou essas casas encostadas, cochichando umas com as outras. Arnaldo Ferrari nasceu. Aí é o texto da Cora Coralina. Então a gente fez uma pesquisa grande de poemas e esses poemas estão todos nas caixas, né, nas caixas de associação. Para a gravação nós escolhemos um poema para cada gravação, para cada audiodescrição. Então tem também obras de paisagem rural, né, paisagem marinhas. Então também tem o som do mar, então a pessoa pode ouvir enquanto toca. E também jogos de associação para o público surdo, selecionados e feitos por uma educadora surda, que é a Sabrina Ribeiro, que inclusive foi aluna aqui, trabalhou aqui no MAN. Né? E então ela preparou umas fichas onde a pessoa surda pode ver as palavras e relacionar essas palavras procurando a obra que tem na exposição que tem mais que é relacionada com essas palavras. Por exemplo, paisagem, água salgada, fundo com montanhas, rocha grande, céu claro, lugar deserto. Então ele pega a ficha e vai, onde será, qual é a obra, né? Qual é o perfil dessa obra, qual é a obra que tem que pode conter essas palavras. Então aqui são os jogos também de associação para público surdo. Jogos de montados para montar, então esses jogos já o educativo é que vai utilizar nos grupos de visita. São jogos educativos tridimensionais, né, com relevo. Jogos relacionando imagens para pessoas, inclusive, que têm algum tipo de deficiência intelectual ou não. Né? Mas assim, a ideia de fichas com imagem, por exemplo, tem uma natureza morta, aí aparece uma garrafa, não é igual a garrafa da natureza morta da obra, mas a pessoa vai relacionar a garrafa com garrafas. Então, quebra-cabeças.
objetos referenciais. Então, se existe um retrato de uma pessoa, e a Cris conhece a obra, né, que é a moça de chapéu preto, a dama de chapéu. Então, nós temos o chapéu preto, temos o lenço, temos o colar. Então, a pessoa pode transformar a obra numa obra viva, montar uma natureza morta com frutas artificiais. E todo o trabalho de formação que a gente faz preparando para a exposição acontecer. Então, nós temos uma mediação direta e uma mediação indireta, com grupos, com educadores, com funcionários também que vão ficar na recepção, que vão ficar tomando conta da exposição. Então, aqui só um pouco para vocês verem. Aqui é a Sabrina, né, que está atendendo o surdo. E aqui só, rapidamente, algumas imagens de outras exposições, né? Aí no Memorial da Inclusão, a exposição que foi feita em abril de janeiro a abril de 2014. A exposição está mudando, né, gente? Está indo. No Sesc Santo André era um lugar muito diferente, era um mezanino, viu? Fizeram um mezanino, era um corredor. Então a gente fez a exposição nesse corredor, dava para ser visto de todo o hall de baixo, né, do Sesc Santo André. Você já foi do Sesc? Não. Foi muito bonito, ficou muito lindo. E o Sesc fez uma coisa muito interessante, gente, nessa exposição, que ele achou que nós deveríamos falar sobre acessibilidade, o tema, porque era na época da Semana Inclusiva, né? Então nós fizemos um painel de acessibilidade, falando um pouquinho o que é trilha tátil, o que é escrita braille, o que é libras, o que são os pictogramas, o que representam os pictogramas de acessibilidade, a importância das texturas, dos altos contrastes, compramos jogos, também jogos acessíveis, dominó, por exemplo, para pessoa cega. Aí existe, ele já jogou. É legal, né? Dominó, mesmo que o jogo da memória, também para não videntes. Então aí a gente joga com todo mundo, pessoas videntes e não videntes. E assim, vou seguindo aqui, rapidinho agora. Então o programa de itinerância tem todo também uma ação importante de formação de educadores, de visitas educativas, de oficinas, né? Então vamos ampliar. Então, por exemplo, a Daniela Forquete está aí, fazendo dança agora e oficina de dança no Memorial da Inclusão. Vai ter inclusive uma oficina de vivência olfativa, que legal. Palestras que falam sobre acessibilidade. A gente tem que divulgar, né, essas questões, porque é muito fácil falar, mas para implantar de verdade é um outro caminho. É um caminho árduo, é um caminho de muitos anos, é um caminho de dedicação, é um compromisso que a gente tem. Né? Então, eu só estou passando rapidamente, só para mostrar para vocês a oficina de customização de sacola que a gente fez. Eles criavam imagens, né, texturizadas em sacolas a partir das obras da exposição e depois levaram as sacolas para casa. E ali foi um grupo de terceira idade que fez esse trabalho. Foi muito bacana. A gente oferecia sacolas e eles criavam, a partir das ideias das obras, né, da vivência das obras, a sua sacola personalizada. Sempre com materiais táteis. Então, uma pessoa que não enxerga poderia também desenvolver o trabalho dela. Tá? Aqui estão o grupo de terceira idade que, ó, vou falar, estão mais agitadas do que qualquer um de nós. Estão ótimas, felicíssimas, super a 1000 por hora. Todo mundo levou a sua sacolinha para casa, né? De tecido e, inclusive, material de linho, ecobags, né? A gente fez ecobags. E a responsável pela oficina é o Cacilha Terras, que também trabalha com tudo especial. Muito bem, pessoal. Então, só para terminar, eu vou passar rapidamente no vídeo, para vocês, assim, é minutinho, é super rápido. Vídeo de televisão, vocês sabem, né? Que foi a Memorial da Inclusão que me deu essa grande alegria de filmar uma visita, né? Entrevistar algumas pessoas que estavam lá na exposição. Então, é só para terminar, para vocês verem aí a opinião do pessoal que visitou. Uma exposição de arte aberta hoje em São Paulo permite que cegos também apreciem as obras. Aqui até o pé, ó, ela tá descalça, ó, porque você sente o detalhe dos dedos. Aqui o joelho tem até assim as dobrinhas do nosso corpo, é perfeito. Não é qualquer um que enxerga tantos detalhes numa obra de arte. Regina ficou cega na infância
Estar numa exposição e descobrir a obra de Di Cavalcanti sem precisar que alguém a descreva parece um milagre. Isso é a verdadeira inclusão, a importância de você passar para aquele que não vê a sensação do que é o real. São 14 fotografias de pinturas da Pinacoteca de São Paulo em exposição no Memorial da Inclusão. Grandes artistas brasileiros do final do século XIX e começo do XX. A novidade são as pranchas de alto relevo e as maquetes em 3 dimensões. A exposição não é só para quem não enxerga. A ideia é estimular os videntes a verem a exposição usando outros sentidos. Para isso, basta colocar uma das máscaras. É uma mulher com um chapéu de filó. Mas aqui a gente tem outras informações. A pessoa retratada encontra-se de frente, com o rosto levemente voltado para o lado esquerdo, de onde surge um suave foco de luz. É uma senhora, não é uma menina. Nós demoramos em torno de 6 meses com pesquisa, preparação dos recursos, os relevos, o braille, a sonorização. Então é possível, né? E todas as exposições podiam ter essa ideia, usar esse conceito de acessibilidade em seus trabalhos. A exposição levou Bruno, cego desde criança, a se sentir incluído na paisagem. Uma praia delicada, sentindo o mar, a brisa do mar batendo em você. Eu acho que isso foi o que o artista tentou transmitir. Eu consegui também sentir tudo isso. Muito bem. Vamos deixar eles falar, porque a gente tem muito o que discutir com vocês depois. Pode pedir para eu ir passando, tá? Obrigada. Vocês colocam o título. Sim, acessibilidade, mediação e produção artística, Cristiana Mello, Isso. Obrigada, Sandra. Obrigada. Então, boa tarde, né? Gostaria de agradecer a presença de todos, né? Sem vocês aqui, a gente não teria razão de estar aqui. Agradecer a todo mundo que organizou também esse evento, que tornou possível a realização, né? E fiquei muito feliz me sinto muito privilegiada em poder compor essa mesa com a Amanda também, porque, como ela disse, nós damos aulas no mesmo curso, eu já conhecia de exposições e, assim, uma pioneira, né, na verdade, na área de acessibilização de obras de arte, então eu me sinto muito contente mesmo e emocionada. E aí, à medida que a Amanda foi descrevendo as obras, né, as fotos, e eu fui revivendo um pouquinho das exposições das quais eu participei, fui revendo mesmo as obras. Tá? Também agradecer. E aí também fiquei feliz de ver minha aluna Regina aí na televisão, que apareceu explorando a escultura. Eu dou aula para ela segundas e quartas, né, de inglês. E também, quem não conhece ainda o blog da Daniela Torquetti, também acessem, aí não lembro o nome, depois ela fala depois para vocês, mas é muito legal. E aí, então, vou falar então sobre acessibilidade, mediação e produção artística. E aí, gostaria de agradecer a minha amiga Lucy Greenwald, que ela sempre me ajuda a colocar na tela as minhas ideias, no computador. Na verdade, eu faço um rascunho e ela fala, olha, tem foto de alguma obra lá da Pinacoteca, tem, então vamos colocar. Então, todo esse, os 2 arquivos, os 2 estão acessíveis, tem a descrição das fotos nos slides, né? Então, quando a gente lê com o programa leitor de tela, que a gente chama, a gente vai ver gráfico, foto de natureza morta, por exemplo. A gente tem toda a descrição. Então, nesses slides dessa minha apresentação vai haver, tem 3 fotos. Também gostaria de lembrar, né, a Amanda falou da acessibilidade de maneira geral. Né? Muita gente ainda não conhece, não sabe que essa norma existe, e ela é a NBR 9050. Né?
Então, gravem esse número, passem para o maior número de pessoas que vocês puderem, passem nas redes sociais, no WhatsApp, no Twitter, porque tem muita gente que não cumpre porque não conhece. E eu tive que estudar para analisar a acessibilidade uma vez de um local, e aí eu li praticamente a norma toda e eu vi como ela é detalhada. Se a gente ler e colocá-la em prática, nossa, vai melhorar muito essa questão da acessibilidade de todos esses critérios, esses itens que a Amanda mencionou. Então agora a gente vai para o próximo slide, que é a nossa agenda. São as linguagens artísticas na minha vida, né? Então, falar um pouquinho, vocês não me conhecem, né? Então, falar um pouquinho sobre mim. Interação e possível mediação na vida cotidiana de pessoas com deficiência. Mediação e acessibilidade, perguntas que não querem calar. E tem várias perguntas, são os 3 slides dessas perguntas. Diversos convites, distintos ganhos e agradecimentos e contato. Né? Então a gente vai para o próximo, as linguagens artísticas da minha vida. Então desde pequeno eu sempre adorei ler e escrever, e aí fui fazer letras, como a Ana Terra disse. E aí fui desenvolvendo, quis ter aula de piano, e aí por hobby, sempre tive rádio comigo, né, no meu quarto, essas coisas. Então sempre adorei música por hobby. E eu participo de um coral até hoje, então parei o piano, mas continuo no coral. Parte de dança ainda preciso me envolver um pouquinho mais, eu sou meio tímida assim. Mas, e aí encontro com os amigos em exposições, teatros, cinemas e outros eventos, né, óperas, casamento ainda não fui com audiodescrição, mas já fizeram isso desde 2009. E eu acredito que, assim, às vezes as pessoas colocam um convite para uma exposição acessível na rede, e aí deixam lá. E elas acham que as pessoas vão sozinhas. Mas não, então é muito importante contato com grupos de pessoas com deficiência. Então convidar grupos, que aí, né, semana retrasada foi uma exposição, um grupo de 20 pessoas. Claro que é mais gostoso, porque você se encontra no metrô com as pessoas, geralmente, e aí você vai andando até a exposição. Então não é só o fato de ir à exposição, né? É um evento social mesmo. Então é muito importante que esses convites para esses eventos sejam enviados para grupos de pessoas com deficiência. E aí tem a foto de um grupo com a Camila Pitanga, né, que às vezes a gente participar desses eventos propiciam oportunidades desse tipo. Né? Então eu já tirei foto com o Thiago Lacerda, com o Gianecchini, tem essa da Camila Pitanga que eu achei, as outras não achei. Então aí a gente fala sobre o próximo, que é a interação e possível mediação na vida cotidiana de pessoas com deficiência. Antes de continuar, queria só ressaltar, eu sempre prefiro trazer os slides em braille, né? Porque para mim o sentir, né, as sensações são muito importantes e isso tem muito a ver também com a dança e com o acesso às obras de arte. Né? Tanto que eu estava comentando com eu fui alfabetizada em braille, então eu acho mais fácil. Tem gente que fala, coloca um fone de ouvido aí no computador, mas eu não gosto, acho que isso me priva um pouquinho do contato com vocês. É como se eu tivesse um pouquinho de contato com o fone de ouvido e um pouquinho com vocês. Metade aqui e metade com o fone. Então eu sempre trago no TV braille, que eu me sinto mais, eu posso andar de um lado para o outro, me sinto mais à vontade. E tem me sinto mais propensa a sentir, a ter sensações. Então tem a foto de um cadeirante, né, um amigo, esse amigo levou esse cadeirante, ajudou a empurrar a cadeira de rodas por 800 quilômetros no caminho de Santiago. Então, e aí ele está subindo a escada, né, de costas com a cadeira e tem uma outra pessoa também ajudando a empurrar a cadeira. Então, com a deficiência, às vezes as pessoas enxergam muito problema, coitada, né, dessa pessoa com deficiência. Mas tem outro lado da moeda também, que isso propicia, né, nos proporciona muito contato com as pessoas, muita interação e até, por vezes, mediação, aprendizado, né? E aí tem a foto do cego também, do senhor cego atravessando a rua, ajudado por uma moça. Né? Isso todo dia. Você botou o pé fora de casa, as pessoas já vêm ajudar, graças a Deus. Mediação e acessibilidade, perguntas que não querem calar, que é o próximo. Que aí é o grupo dos 3 slides que eu comentei com vocês. Então,
Quanto mais acessibilidade, menos mediação, ou quanto mais acessibilidade, mais mediação. Então, eu pensei nessas perguntas a partir desse momento que eu tenho, desde 2009, que eu tenho sido público-alvo, também que eu tenho assistido bastante, tenho participado de vários eventos com audiodescrição. A mediação gera acessibilidade em equipamentos culturais ou ocorre o contrário? Como medimos os graus e a qualidade da mediação? E aí tem o quadro da natureza morta, né, e a gente vai para o próximo slide, que são os impactos dos recursos de acessibilidade na vida e na autoestima das pessoas, né, que têm acesso a esses recursos. E aí eu me refiro a pessoas com e sem deficiência, né? E aí eu lembro sempre de uma vez que eu fui numa exposição e tinha um grupo de crianças com uma professora, e as crianças não tinham deficiência visual, estavam saindo da exposição. E eu estava num grupo, acho que com umas 7, 8 pessoas, com pessoas cegas, com baixa visão, e pessoas sem deficiência visual também. E aí, as crianças, a gente estava naquela parte da vivência da exposição, então a gente estava sentando para conversar sobre a exposição, já estava reproduzindo as obras com algum tipo de jogo, e as crianças que estavam passando pararam, ficaram olhando, talvez porque também elas quisessem participar daquele jogo, né? Acho que um aspecto ainda pouco explorado são as perdas e ganhos para quem oferece esses recursos de acessibilidade, né? E as consequências, né, financeiras, a mudança atitudinal, como se Amanda, né? Quanto mais protagonismo, uma outra pergunta, né? Quanto mais protagonismo, mais acessibilidade? Eu acredito que sim. Né? Nesse tempo que eu tenho acompanhado, eu vejo que quanto mais eu participo, mais eu quero que tenha esses recursos de acessibilidade, em mais locais. Quanto mais acesso aos recursos de acessibilidade, mais curiosidade, mais perguntas qualificadas e difíceis de responder as pessoas fazem? Eu acredito que sim também, que a resposta seja afirmativa. Acho que as perguntas que eu faço hoje são bem diferentes e bem mais numerosas do que as que eu fazia antes de ter acesso a esses recursos. Eu queria só, antes de ir para o próximo slide, retomar um aspecto que a Amanda falou, que é estar com as pessoas com deficiência para pensar na acessibilidade em um museu, por exemplo, qualquer outro evento, né? Eu vejo assim, alguns, às vezes, principalmente livros infantis, que falam, essa figura foi feita para quem enxerga, não foi feita para a criança com deficiência visual. Porque, né, a criança precisa ser alfabetizada, precisa aprender a ler as imagens. Então, a figura precisa ser simples. E, gradativamente, ela pode até ficando mais complexa. Então, é sempre melhor a gente pensar no contorno de uma figura em alto relevo, e depois, né, ou no tridimensional, e depois para o bidimensional, mas uma coisa que propicie a pessoa com deficiência, e aí eu estou pensando principalmente na cegueira, né, a aprender com aquela vivência. E às vezes o que eu vejo em alguns livros para criança são muitos detalhes e a criança não vai conseguir se deter em nenhum. Eu penso assim, para mim que sou adulta, que tenho bastante acesso a isso, já é difícil, imagina se eu me colocar no lugar de uma criança. Então a próxima pergunta que não quer calar é: o contato com recursos de acessibilidade permite a longo prazo que as pessoas tenham consciência da ampliação de conhecimento de mundo trazida por essas oportunidades? Também, mais uma vez, a minha resposta é afirmativa, né? Acho que sim. E esses dias, em dessa exposição que eu fui com 20 pessoas, eu tive essa consciência de como uma audiodescrição feita no espetáculo de balé, né, que ele deu informação sobre um passo de dança, me ajudou a compreender uma obra de arte há 2 meses, nessa 2 semanas atrás. Tá? Então, uma experiência que eu vivi há 2 anos me ajudou a construir conhecimento para uma experiência que eu vivi há pouquíssimo tempo. A oferta constante de recursos contribui para a formação de público? Sim, eu acredito que sim. A gente vê pelas óperas, né,
que no começo a gente tinha pouco público, acho que começou em 2010, ou talvez não tenha essa informação aqui, mas mais ou menos isso. E hoje acabam muitas vezes os seus ingressos, mas acho que em geral, para todos os eventos, quanto mais é ofertado recurso, mais gente vai mesmo. A qualidade dos recursos oferecidos contribui para isso? Como medi-la? A presença desses recursos torna esses locais queridos e valorizados? Sim, eu acredito que sim. Tornam amigos, tornam-se quase amigos nossos nesses locais. Você já vai com aquela expectativa de que você vai ter uma experiência positiva, de que você vai aprender, vai se divertir, vai conviver com mais pessoas. E agora a gente vai para a parte, para o outro slide, que são diversos convites, distintos ganhos. Então, a gente tem vários recursos de acessibilidade que convidam a gente a ter vivências diferentes. Então, Libras convida, por exemplo, a interação com mais pessoas. Audiodescrição, viagem pela imaginação. E aí também complementando o que a Amanda disse, eu lembrei uma vez que eu estava no planetário, foi fantástico. Havia, acho que umas 80 pessoas com deficiência, eram umas 7 horas da noite, e um astrônomo ficou falando para a gente como era o céu, como eram algumas constelações. E só teve essa fala dele, não houve nada, nenhuma adaptação tridimensional ou qualquer coisa. E eles prometeram que haveria outras ações desse tipo, mas acabou não havendo, pelo menos eu não tive notícia. Mas à medida que esse astrônomo ia falando, que tal constelação tem forma de um sapo. Eu falei, gente, como que alguém que nunca tocou um sapo, vai saber qual o formato que é aquela constelação? Até que ponto essas explicações dele estão fazendo sentido para todas essas pessoas que estão aqui? Então, acho que o tridimensional, o bidimensional, a texturização, ela complementa realmente a descrição verbal. Ela não substitui, ela complementa. As obras artísticas com texturas, e aí a gente tem um todo, sentir, ler, imaginar, que aí a gente tem a pessoa em todas as facetas, E aí eu pensei também nas impressoras 3D, que é uma coisa que eu acredito que vai trazer muito ganho, para que a gente vai enriquecer bastante o nosso mundo. Tenho muita vontade de que seja bastante utilizada. E acho que por último, os agradecimentos e contatos, e que eu me sinto privilegiada em poder participar desse evento, conhecer pessoas e refletir sobre todas essas questões, sobre o que a Amanda também falou e sobre as perguntas que vocês também terão, as reflexões da matéria também. E aí deixo o meu e-mail, e às vezes é muito frustrante. Antes do e-mail, acho que eu queria fazer alguns convites, a gente falou de convite. Então, está começando hoje no Centro Cultural, e vai até, acho que no final de semana que vem, o Teatro Cego, que as pessoas assistem a peça no escuro. Tem alguns atores cegos, tem a Giovana Maia e o Sérgio Sá, que também são meus alunos, da mesma forma que a Regina, mas tem outros atores. A Sara Bates, a Giovana Maia fez outro espetáculo, mas desse ela não vai poder participar. Mas tem a Sara Bates, que ela é cantora, que é atriz também nesse espetáculo. Então fica o convite aí para vocês vivenciarem talvez sensações diferentes, para ir a esse Teatro Cego. Então é no Centro Cultural São Paulo. Tem também uma exposição no SESI, que fala sobre as invenções do Leonardo da Vinci, e tem algumas coisas em obra em alto relevo, tem vídeos também, tem alguns dizeres em braille também, principalmente nomes das obras, dessas que tem alto relevo. Eu passei rapidamente por essa exposição, então eu pude ver como é um anemômetro, por exemplo, me lembrou muito o desenho de um termômetro, estão muito bem feitos, o alto relevo é bem interessante. E também o desenho de um paraquedas, então foi bem legal. E aí o contato, eu gosto sempre de soletrar o meu e-mail, porque às vezes essas pessoas falam assim, vê o e-mail que está escrito na tela, e aí eu preciso pedir para alguém que está do meu lado me digitar. Então nas palestras eu soletro, então Cristiana,
que vai ter alguém que não enxergue, que não esteja vendo a tela também, não esteja nítido, então vamos lá. Cristiana, sem H, sem nada, ponto Melo, com M de Maria e 2 L's, @gmail.com. E aí, estou à disposição aí de vocês, para comentários. Obrigada, gente. Bom, na verdade, eu pensei apenas de talvez abrir, aquecer a abertura de questões para vocês da plateia. Inclusive, como a gente está ficando ainda com tempo, né, de tranquilo para conversar, se a Mônica quiser resgatar algum material que ela deixou de mostrar, ou responder as questões, quando a gente montou as mesas, né, e trouxe esse tema, né, da arte e acessibilidade, nos ambientes que eu frequento, é um ambiente mais de formação, de artistas, licenciados, no meu caso de dança, eu acho que eu vejo um pouco os dois lados, né, daquele que está se formando ou que está atuando como artista, então ele é um produtor de obras, e aquele que talvez às vezes vai ser também professor, né, no caso da dança, e que também então vai ser alguém que vai ter na sala de aula, alguém que vai fruir, né, obras de dança ou obras de arte. Então, sempre acho que vem uma questão, e aí eu queria colocar tanto para a Amanda como para a Cristiana, do ponto de vista, o que vocês têm de feedbacks, seja do público ou seja dos artistas, e talvez até para a gente saber se é um feedback parecido ou um feedback diferente, do que significa esse processo da mediação. E a gente ouviu alguns depoimentos, tanto seu, né, Luiz, como nos últimos, na entrevista, né, da Globo, de pessoas dando seus depoimentos no momento em que elas têm acesso à exposição. Mas você tem sido público, por exemplo, de espetáculos também de dança, de teatro, né? Então, eu queria que vocês talvez falassem um pouquinho mais. Como que o público que entra em contato com essa mediação, quer dizer, que feedbacks eles dão para vocês, do ponto de vista, seja de uma ampliação, de acesso, de como aquelas obras tocam a eles, e também o lado dos artistas, que apesar de, claro, algumas exposições do caso seu, Amanda, são artistas que já se foram, né, às vezes não estão ali, mas se vocês têm uma perspectiva, às vezes, favorável ou crítica, porque na medida em que existe uma mediação, existe uma transformação, né? Você mesmo falou da audiodescrição trazendo a imaginação. Então, eu queria assim, saber um pouquinho de vocês sobre esses dois lados, se eles vão na mesma direção, se eles se afastam. Tá? Foi claro, gente. Sim. Não quer acabar assim como fluidora, como público, né? Então, bom, acho que a gente vê os artistas, eles não têm nem ideia, é como a NBR 9050, ninguém tem nem ideia que existam recursos de acessibilidade. Então é uma novidade, nossa, mas como é feita, mas eu acho que eles ficam encantados. Eu acho que esse problema de ver como uma intervenção, né, é mais dos diretores, às vezes, mas não dos atores em si, no caso de teatro. Né? E acho que o público vem aumentando, como eu falei, então acho que todo mundo acha positivo ver que aprendeu. Claro que de um espetáculo, de uma exposição, você gosta mais ou menos de um ou outro. Mas eu acho que a gente vê a complexidade, né, dos espetáculos aumentando também. Você tem audiodescrição de musicais, que é bem complicado, e aí você tem que escolher o que você vai descrever, o que não dá para descrever, porque senão você não ouve a música. Tem a ópera, né, que tem a leitura das legendas, né, você tem que dividir quanto é bom que o espectador usufrua, mesmo curta a música e aprecie aquela interpretação do cantor. Né? Então tem vários tipos, tem outros que a música é tão alta, não adianta o audiodescritor falar na cabine que ninguém vai ouvir, então não tem, né, não é o momento de falar, mesmo que ele fale, não vai ser ouvido. Então, acho que é mais ou menos
Esse aí, eu vou complementar o que falou, tá? Então, primeiro, sempre, o público adora mediação, sim, né? E eles são críticos, então, assim, principalmente os cegos, são muito... eu me envolvi tanto, tentei fazer o melhor, aí tem uma pessoa cega aqui e meteu o pau, como eu fiz. Não, mas você está dando a cara para bater, gente. E é isso a gente sabe, eu sei que o Cláudio também sabe ali no Museu Afro. Quando a gente abre o espaço de acessibilidade, a gente está abrindo para dar cara para bater, para ouvir as opiniões, para ser extremamente, como é que a gente pode dizer assim, humilde mesmo, assim, não uma humildade ruim, né? A palavra humilde de uma forma boa, positiva, de estar aberto para aquilo que vai ter que ser transformado. A acessibilidade é um processo, isso a gente tem que saber. Está sempre em permanente avaliação e permanente modificação. O que eu tenho visto? Quando a gente abre acessibilidade para o público com deficiência e, por outro lado, não abre para a inclusão do público sem deficiência, agora quem está caindo de pau em cima da gente é o público sem deficiência. É o que acontece com a Galeria Tátil da Pinacoteca, né? Que eu sou favorável que abra para todos os públicos. E só tem o direito de vendar os olhos ali. Né? É claro que vai ter que ter uma pessoa ali para olhar, para tomar conta, vai ter que ter, claro, um aparato maior, né? No momento que você deixa todos os públicos usufruir. Porém, por que não para todos? É a data que é a que mais critica dele, fala isso aí. Então, quando a gente abre a acessibilidade, de preferência, vamos abrir para todos, porque a questão multissensorial, e é o que a Cris fala, né? Ela é importante para todo mundo. Todos nós estamos deficientes de uma certa forma, com deficiência de uma maneira ou outra em relação ao desenvolvimento sensorial de todos os nossos sentidos, né, multissensorial. Em relação aos artistas, que a Ana Terra falou muito bem, nós temos dois tipos de artistas. Os artistas que não conhecem, como a própria Cris fala, que também não sabem o que é MBL, 90-50, nem ABNT, nada disso, mas quando vêm, se encantam e falam, puxa, eu posso até fazer da minha arte uma arte mais acessível, mas esbarra num outro problema. Quando uma obra de arte entra no museu, ela tem uma questão rigorosa de manutenção e de conservação. Então, muitas vezes o artista até faz a obra acessível, mas quando entra no museu, ele vai ter uma restrição. Se a obra é tombada e faz parte de um acervo, pior ainda, porque aí, para ela ser acessível, ela vai ter que ser utilizada em outros recursos. Esses outros recursos envolvem planejamento, edital, corrida atrás de apoio financeiro e construção de objetos. Né? Então você tem que preparar os recursos custam, eles têm um valor. Então há a necessidade de você criar um planejamento, um projeto e correr atrás desse patrocínio, desse apoio, para poder realmente criar. E tem um pessoal que detesta, odeia a palavra acessibilidade, certo? Que falam de acessibilidade de um jeito muito quietinho, mas por baixo do plano detesta. Então, eu, quando faço alguns projetos em alguns museus que estão sendo construídos, inclusive, ainda não estão prontos, o curador sempre chega para mim e fala, é muito feio isso que você está fazendo. Que você está querendo que eu enfeie a minha exposição. Esteticamente vai ficar feio isso que você está propondo. Isso é feio. Feio, né, na forma estética. Então, a acessibilidade vem para enfeiar porque tem uma rampa ali do lado que vai pôr um corrimão, a acessibilidade é feia porque vai pôr tal elevador que vai enfeiar a parede, a legenda, né, que a legenda é escrita para o vídeo, para que o surdo possa ler essa legenda, enfeia o documentário porque vai ter que ter uma legenda ali com palavrinhas escritas embaixo da tela, a janela de libras interfere na imagem, né, a pessoa, né, o nosso intérprete de Libras, ele está no teatro, mas ele vai ficar disputando com a cena, né, o que ele está fazendo. Então existe um lado contra que é muito poderoso. Isso vai demorar tempo, né, e a comunidade dele está com isso e a Carmen também. Né, e nós temos que lutar contra isso lentamente, conquistando, porque também não adianta ir chutando bola da barraca, porque aí você não consegue nada mesmo, as portas se fecham de vez. Então, a direção ela é a favorável e a contrária também. Né? Eu tenho participado tem sido bem interessante, porque assim, uma coisa é você sair da exposição, do espetáculo e falar o seu feedback.
né? E outra, você chegar em casa e eu tenho escrito os feedbacks às vezes e enviado. Então é muito interessante, acho que colabora para o amadurecimento também, porque cada espetáculo, cada exposição exige um trabalho diferente, né, das outras, que as anteriores vão ajudar, mas não vão substituir. Então, a cada tentativa, né, um novo trabalho, são novos desafios, né? Então, acho que, desculpa, é que eu lembrei também mais 2 convites. Tem um planetário em Ilha Solteira também que foi inaugurado, quem puder vai lá, né? Recentemente eu vi. E tem o Festival Melhores Filmes do Cinesesc, né? Lá no Letro Consolação também, até dia 29 de abril, para quem ainda não conhece a audiodescrição. Tem libras também, em alguns debates, tem legenda, os filmes, são vários recursos aí. Bom, eu vou agora então passar não sei se o microfone já está na plateia, a gente vai pedir assim, que quem tiver questões, levante a mão, aí a Natália leva até vocês o microfone, que é importante para a gente por causa da gravação. E aí também, se você vai fazer a pergunta para as duas ou para uma das pessoas da mesa, tá? Tudo bem. Amanda, primeiro a sua frase de início chamou muita atenção. Oferecer a oportunidade das pessoas se emocionarem com a vida. E estou refletindo sobre isso até agora, até porque o seu trabalho é extremamente humano. E recentemente eu acabei tendo contato com ele, acabei de sair do MAC, passei 2 anos lá como estagiário da André Amaral. E a principal demanda com a qual me envolvi foi exatamente a que envolvia a acessibilidade, pessoas com necessidades especiais. Então, minhas amigas aqui acabaram também se interessando pelo seu trabalho, vários outros amigos. E são 2 questões, na verdade. Por conta dessa paixão que você demonstrou, o que leva você a estar envolvida tanto tempo com esse trabalho? E também, como é que foi a sua experiência no MAC? Como que se desenvolveu e como isso tem contribuído para o seu trabalho até hoje? Obrigado. Seu nome? Eneilson. Eneilson? Eneilson. Muito obrigada pela participação. Então, o envolvimento é uma coisa que é uma vocação de cada um. Eu acho que todos nós que estamos aqui temos essa vocação. Por estarmos aqui, já temos. Né? De gostar do ser humano e achar que o ser humano vale a pena. Nesse mundo que nós vamos dar passos, né, que a civilização ela tem que ir para frente. A gente vê muita coisa indo para trás, mas a gente tem que acreditar que o ser humano está levando essa civilização para frente, em todos os aspectos. Por que a gente se envolve com essas questões? Cada um de vocês deve ter a sua história. Eu comecei porque eu entrei no MAC e a minha diretora era simplesmente Ana May Barbosa. Né? Grande diretora, grande pessoa, grande educadora, e que começou a incentivar os educadores a fazerem pesquisas. E no meio dessa história, minha sobrinha nasce com uma deficiência grave, né? Intelectual. E aí, então, a vida pessoal foi se juntando à vida profissional. E naquela época, o MAC tinha uma abertura muito grande para as ações educativas. E aí, então, eu começo o programa educativo para público especial lá, né, que durou 12 anos. Foi um momento importantíssimo, porque foi o meu começo e a minha produção, inclusive acadêmica, prática e acadêmica. Foi onde que foi a minha primeira história. A pena foi que, infelizmente, a política faz com que pessoas queiram mudar o curso das histórias. Então, não é porque um diretor sai, e isso o Cláudio conhece bem, não é porque um diretor sai que o outro que entra tem que destruir o que o outro fez, gente. Será que nós não vamos parar com isso um dia? Será que existe essa possibilidade, né? Política, é uma questão política, né, de ética. Porque será que tem que destruir o que o outro faz? Para dizer que você está começando do zero? Então, quando chega num ponto que você tem que realmente deixar o trabalho. Agora, eu fico feliz de saber que a André está pegando esse trabalho de novo, quem sabe tocando tudo aquilo que foi feito durante 12 anos no MAC, inclusive com apoios financeiros importantíssimos da Vita, que possam ser retomados.
né, que vocês podem usar isso nesse prédio maravilhoso que é o Mac tem agora. E acreditar que a gente pode tocar mesmo projetos que pararam podem ser retocados. Né? Cláudio vai para outro canto de outro museu e vai continuar o trabalho dele. Gente, a experiência da gente, aonde a gente for, a gente leva. E leva mesmo. Né? Nada fica perdido. Tudo é reconstruído. E tudo vai para frente. Né? Nada fica perdido no espaço. A nossa experiência é da gente. Só pode ir para frente. Bom, boa tarde. Gente, é sempre um prazer participar das atividades que o Amanda promove e é um prazer te ouvir, Amanda, nós com saudades. A gente trabalha nessa área de acessibilidade, de cultura, a gente tem contatos de trabalhos que são afetivos. Né? A gente tem essa parte que são amigos, são profissionais, são colegas de trabalho, uns misturas, assim, a gente tem um afeto que parece que é da família. Assim, faz tempo que a gente não se vê, mas o afeto está aí. E aí, durante vários pontos, né, dessa mesa, eu pensei em essas questões e fiz uma revisão aqui de experiências e de mudar a perspectiva da acessibilidade cultural aqui em São Paulo e no Brasil, né? E aí, ao mesmo tempo, você ia explanando, você ia complementando e explanando as ideias sobre justamente o que eu queria perguntar, né? Por que quando um diretor sai, o outro entra, tem que acabar com tudo? Porque a política institucional dessas empresas, ela não é enraizada, a acessibilidade ela não é enraizada mesmo, porque isso não faz parte da prática cultural de todos os lugares, né? Se propõe a trabalhar com acessibilidade. Então eu acho que talvez, como foi levantado nessa mesa, esse é um dos principais desafios, né? A acessibilidade atitudinal, de manter, de continuar promovendo, mesmo que se troquem os diretores ou os profissionais envolvidos. Isso está acontecendo recentemente, né? Todo mundo sabe que tem uma mexida na parte cultural, e aconteceu no Museu Afro Brasil, que a Amanda citou aí várias vezes, fiz parte do Museu Afro Brasil por 5 anos, desenvolvendo a acessibilidade com a Juliana Ribeiro. A Amanda prestou assessoria para o início do projeto de acessibilidade no Museu Afro Brasil e de uma hora para outra foi dissolvido. O educador surdo não está mais lá, não existe mais um núcleo de acessibilidade. Então, isso é muito preocupante, porque era um trabalho que tinha uma base, tinha uma solidez para continuar, mas o primeiro sinal de estabilidade financeira, ou do governo, ou do particular, que tanto faz, a primeira área afetada é a educação, a gente sabe, educação e cultura, todo mundo aqui sabe. Mas aí quando fala educação e cultura, tem as sub-áreas, né, os subtemas. A acessibilidade, é a primeira da primeira. Então, esses cortes estavam acontecendo desde o ano passado, foi quando eu saí. E aí ela é muito prejudicada, né, a parte de acessibilidade, de cultura e de educação. Então, acho que, na verdade, não é bem uma pergunta, né, mas é uma questão a ser levantada do que nós, que trabalhamos com cultura, podemos fazer para que seja institucionalizada a acessibilidade cultural, para não precisar renovar tudo de novo. E aí, um dos caminhos que provavelmente, não sei se todo mundo vai concordar, é a mediação, né, de como essa mediação que todos nós, humanos, pessoas aqui, nós precisamos de mediações. Mediações com o outro, mediações sensoriais ou materiais, tanto faz. Eu acho que a mediação para um dirigente, para um diretor, também ela se faz muito importante. Então, é das principais, né, um dos principais canais iniciais para que a acessibilidade de fato aconteça e se mantenha. Isso é em geral, tá? A gente fala muito aqui em São Paulo, no Brasil, mas no mundo inteiro é assim. A gente viaja, vai para outros lugares e vê que é muito sensível ainda, é uma área muito sensível à acessibilidade. Ela
cai nesses aspectos que vocês levantaram, da acessibilidade física na rampa, ou que vai ficar feio, o diretor ou o curador não vai ter que colocar. Isso não só aqui, né? É uma estética, uma preocupação, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro é isso. Enfim, só... Cris, quer falar alguma coisa? Então, é isso, Cláudio. A acessibilidade ainda é, eu sempre falo, é a azeitona da empada ou é a cereja do bolo? Quando deveria ser o próprio conteúdo da massa, do alimento. Então, ele tinha que fazer parte, né, do fazer, né? Não um detalhe só de enfeite, uma coisa que você, na primeira oportunidade, você retira. Cabe a nós essa luta. Que nem a luta dos direitos das pessoas com deficiência, que a Cris faz parte dessa história. Né? A nossa luta é diária. A gente tem que assim, assumir esse compromisso da gente lutar. Não brigando, é isso que eu falo, não brigando, chutando o pau da barraca, porque aí que você se torna uma pessoa, né, insuportável. Aí ninguém quer chegar perto de você. Mas uma luta consciente, uma luta do dia a dia. Né? É uma luta que vai se vencendo a cada passo que a gente dá. Só complementando, acho que nós precisamos estar próximos das pessoas, tanto nas redes sociais, quanto no e-mail, quanto pessoalmente mesmo. Então, assim, eu, sei lá, tomo táxi, então eu vou conversando com o taxista, olha, você foi à exposição, aí eu estou no metrô, converso com o funcionário do metrô, converso com os meus colegas de trabalho, e aí eu começo a ver quando eles veem uma exposição, que tem uma exposição acessível, eles já vêm me falar, é o estar nos eventos, né, eu acho que é o compromisso, eu ainda não fui ao CineSesc, eu preciso ir prestigiar o festival. Então, acho que é mostrar que tem público, porque aí quem está, né, o diretor, o curador, ninguém vai poder dizer, não tem público, então não vai poder usar essa justificativa. Então, acho que a gente reduzir, na medida do possível, esse tipo de justificativa e conversar com o maior número de pessoas, né, com o maior número possível de pessoas sobre isso. Acho que é buscar também na mídia uma divulgação desses eventos, né, conversar com quem está na área de assessoria de imprensa, dar visibilidade mesmo para esses eventos que ocorrem, para esses locais que prestigiam os recursos de acessibilidade. Né, eu tenho sentido assim, um crescimento no número de locais, né, que tem oferecido. Bom, meu nome é Simone e trabalho, além de dar aula de História da Dança, trabalho em projeto social com população carente que sai das favelas, que é junto com a Secretaria de Habitação de São Paulo, e sai das favelas enquanto constrói os condomínios, que já ouviram falar, que é o PAC, né? Então a gente faz um trabalho de meio ambiente, de inclusão social, que é a minha parte, geração de renda e mobilização comunitária. Então, é mais uma contribuição do que uma pergunta, mas eu estou aprendendo, junto à Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, esse nome que eu estou aprendendo, a gente vai aprendendo por quê, né? Porque tem os velhos também, que estão sendo excluídos, nós também na sociedade somos nós futuramente, então é uma secretaria que está preocupada com toda essa questão da exclusão. Então, quando você fala, Cristiana, e a Amanda falando desses projetos, desses trabalhos maravilhosos, então você pergunta até quando vai ficar mudando, destruindo o projeto do outro, se a cidade é de todos. E aí eu fico pensando, tem outras coisas também, né, que as pessoas devem saber, de que também nosso papel de legitimar isso de alguma forma, e é legitimado quando a coisa funciona, certo? Só que não chega, a gente está aqui ouvindo trabalhos que vários, às vezes, não pode falar, ele não tinha visto, ouvido como é que funciona de fato. Então, por exemplo, a Secretaria ela faz uns trabalhos de formação, claro, são poucas pessoas, então é uma loucura, para a gente conseguir, da Prefeitura tem um site maravilhoso, e eles têm um filme que foi feito, vocês claro, devem conhecer, que é feito sobre os direitos, pela Secretaria Federal, né, de Direitos Humanos, que é a história da batalha, da luta política das pessoas com deficiência, que está na internet, na íntegra, para baixar, é fácil de achar, eles têm cópias para emprestar, para gravar, pode gravar,
que é justamente isso que falta, né? Quer dizer, para a gente legitimar, a gente tem que saber, a gente tem que informar o outro, que vocês estão, que o senhor acabou de falar, né? Falando para o outro, contando. Então, acho que é uma forma da gente também saber que quando o projeto é genial, que é para as pessoas com deficiência, mas ele não é aberto para todos, quer dizer, exclui, né? De uma outra forma, completamente que você quer para todos. E a gente aprender a lidar com isso sim, a conviver com todas essas questões. Então, eu fico aqui pensando, e vou só já fechar, mas para a gente refletir sobre isso e ver o que ações, né, o que mais a gente tem que ir atrás nos nossos diferentes trabalhos sobre isso, porque está do nosso lado, estamos todos juntos, né? E, então, eu lembro que a Mariana Choi, quando foi secretária de Cultura aqui em São Paulo, na época da Erundina, que ela trouxe uma diretora de uma biblioteca do Canadá. E era uma bibliotecária, uma diretora que estava há uns 18 anos naquela biblioteca, com mudanças de prefeitos, com mudanças de secretários, e ela estava lá. Então, ela justamente trouxe para a gente ver o que é para a gente ter, isso era para os funcionários e aberto ao público também, o que é essa legitimação, por que ela estava tanto tempo, e a cidade não deixava ela sair. Então, claro, se ela tinha um trabalho, a gente vê que é possível, um trabalho que está compromissado com a cidade, com a comunidade, ele começa a ter um outro valor para aquelas pessoas, né, daquele lugar, enfim. Então, assim, mais como contribuição, a gente está aí refletindo, pensando, bom, então o que mais a gente pode saber e para lidar no dia a dia, porque a gente tem que ser informado como fazer. Mesmo a questão dos conceitos, né, que não é mais o deficiente, por que não é mais deficiente, é com deficiência. Então, todas as questões que eu acho que a gente está muito em formiguinha ainda, né, então está aqui só para uma contribuição, que é muito bacana estar ouvindo isso aqui, ainda mais questões da arte, né, para pessoas com deficiência e para todos. Olá, eu sou Beto, eu queria fazer uma pergunta bem pontual para a Cristiana. Ela como público de dança, eu queria que ela falasse para mim o que seria uma audiodescrição de dança eficiente. Eficiente não no sentido objetivo, se é que é possível uma objetividade de audiodescrição, ainda mais de dança, que eu acho que é o objeto mais difícil de audiodescrever de todos. Eu queria que ela dissesse para mim o que foi eficiente do que ela viu, o que ela sugeriria, o que ela sentiu falta, quais foram as lacunas, no que ela assistiu. Ela assistiu ao descrito. Legal. Beto, eu acho que eu te conheço, né? Conhece, olha. Tudo bem? Tudo bem, você está bem? Então você faz tudo jóia. Ela fez umas 2 aulas comigo ao tempo, né? As aulas de corpo. Que bom que você está aqui também. Que bom. Então, eu acho que é muito subjetivo, então tem gente que não gosta, tem um amigo meu que não gostou de assistir espetáculo de dança. Nós fomos num espetáculo com muletas, era uma pessoa com deficiência física, era um festival de dança, e a pessoa tinha vários tipos de muletas e ela fazia vários movimentos de dança, pegava uma muleta e se equilibrava na outra. Eu acho que eu estou me alfabetizando nisso ainda, porque, é claro, tem alguns movimentos que dá para ser, que eles podem ser descritos e outros não, né? Mas foi interessante que quando a pessoa foi fazer a audiodescrição, porque antes da audiodescrição tem o roteiro, né, que é uma novela prévia, né? Então tem muito estudo, então a pessoa foi conversar com uma bailarina para saber que termos eram mais adequados para o roteiro, como era um passo. Muitas vezes quem vai fazer a audiodescrição tem que fazer o movimento, no caso da dança, tem que entender o movimento para depois poder descrever. E aí depois, né, então, você tem roteiros bem grandes, mas eu gostei bastante. Tive a oportunidade de assistir um espetáculo com a Candogo Dance Company, né, lá de Londres, eles vieram aqui para o Brasil, e adorei todos os espetáculos que eu assisti. Acho que já assisti uns 5, 6 talvez. Assistiria outros também, assisti o balé da Fernanda Bianchini também. E é como eu coloquei, essas informações vão ficando guardadas, e quando você menos espera, você recupera uma informação, por exemplo, para entender uma obra de arte, né? Ou você retoma em uma outra peça de teatro, ou em uma ópera. Então, né, acho que tudo é ganho, tudo é aprendizado, mas com certeza acho que precisa desse apoio das pessoas especializadas,
Já foi feita a audiodescrição de alguns espetáculos circenses, eu não consegui ir, mas também teve o apoio de pessoas que são da área, que já convivem com esse trabalho. Porque senão o audiodescritor vai fazer o roteiro e ele às vezes pode usar termos que não são adequados, pode não selecionar bem o que é mais importante em determinado número, em determinada... enfim. Então é sempre um ganho mesmo assistir esses espetáculos. Cris, eu queria só colocar uma coisa que eu achei muito interessante você falar. Da mesma forma que a gente tem que se alfabetizar para a imagem, para artes plásticas, a gente tem que se alfabetizar para a dança. Então, na hora de fazer uma audiodescrição de uma dança, por exemplo, clássica, a pessoa que não enxerga, ela tem que entender o que é, sei lá, não sei falar bebê, alguma coisa assim, senão como é que ela vai saber o que é isso? Né? Então, eu acho que é interessante como a gente tem que se alfabetizar para a linguagem, para depois também poder usufruir melhor dessa linguagem. E às vezes a gente tem até glossários, entre aspas, então explicam os termos. A gente, quando vai assistir uma audiodescrição, a gente entra um tempo antes, uma meia hora antes, eles pedem que a gente chegue meia hora antes, e aí é descrito, são descritos alguns termos que não vai haver tempo de serem descritos durante o espetáculo em si, justamente para a gente ir se alfabetizando. Então, às vezes, a pessoa que enxerga, coloca o fone, tem acesso à audiodescrição, e aí eu volto à questão para todos, e ela entende muito mais do que se estivesse sem o fone. Às vezes, principalmente espetáculo de dança, que acho que a gente, em geral, não tem uma cultura de assistir muito. Eu estou falando por mim, assim, Aqui, ó. Boa tarde. Cris e a Dani, tudo bom? Minha professora. Eu queria levantar a questão de que eu acho que a dança, quando se fala em audiodescrição, ela é sempre colocada como a arte mais difícil de descrição. E eu acho que isso é um mito, na verdade. Porque se as pessoas que trabalham com a dança colaborassem na construção do roteiro, junto com o audiodescritor, que é o profissional especialista, que vai estar depois construindo a narrativa e apresentando, isso seria muito mais fácil, para que você diluísse algumas questões técnicas, não o audiodescritor fazendo isso, mas você como coreógrafo, ou como diretor, ou como produtor, você vai tornar mais acessível a informação para essa pessoa que vai estar chegando a informação como público direto. Então, você pode me corrigir, Cris, por favor. A primeira a primeira coreografia que você descreveu de uma bailarina dançando com várias muletas, eu acho que é o espetáculo do Unlimited. É, isso mesmo. Não é isso? E eu conheci a Lívia e uma colega minha que fizeram audiodescrição. Eu lembro que elas conversaram com a coreógrafa, e que é a bailarina, no caso, ela que construiu a performance, e eles basearam uma analogia entre o Kandinsky, as obras do Kandinsky, e as muletas penduradas. Então, para a pessoa falar Kandinsky, seria uma informação prévia que a pessoa já deveria conhecer. Então, eles usaram o recurso das artes visuais para traduzir uma imagem que estava sendo construída coreograficamente ali, aquele movimento. Então, se a pessoa não conhece o que é o Kandinsky, é como o sapo, fica com uma informação perdida. Então, de que forma você pode traduzir as imagens? E eu acho que são vários estágios. Você pode usar termos técnicos, mas você pode fazer descrições gerais, falando sobre o mesmo tema. Em algum momento, ela vai poder construir que aquilo que ela está vendo seria a próxima imagem do Kandinsky. E aí, quando ela for ver uma exposição da imagem do Kandinsky, ela vai poder fazer, como a Cris falou, anos depois, tempos depois, que aquela imagem era aquilo que ela estava vendo, como qualquer outra pessoa. É uma construção de um repertório de arte. E eu acho que poucas pessoas em dança têm acesso à formação de público em arte, E o que a gente mais vê é que a dança de repertório, o balé clássico, o balé romântico,
acaba sendo mais fácil de descrever, porque ele tem uma narrativa. Então, tudo que em arte tem uma narrativa favorece. Tem os personagens, tem uma descrição que facilita a compreensão. Quando você vai fazer um balé contemporâneo ou de dança moderna, vai dificultar talvez para algumas pessoas, por ter um sentido mais abstrato, ou às vezes o próprio diretor ele não quer abrir a discussão do que está sendo feito ali. Então, em primeiro lugar, o audiodescritor tem que respeitar o que o diretor quer compartilhar. Não adianta eu falar uma coisa que o diretor não permite como algo importante e fazendo parte, não é só a cereja do bolo, ela faz parte do trabalho. Se o profissional não está aberto para isso, eu acho que não vai estar aberto para muitas outras coisas, né? Então eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos, agradecer a Amanda, agradecer a Cristiana. Eu acho que muitas questões aqui, na verdade, para alguns de nós, né, principalmente talvez no caso da dança, essa discussão de acessibilidade é algo mais recente do ponto de vista da mediação nos espetáculos. Talvez não tanto na produção junto a grupos e companhias que inclusive já são profissionais. Me parece que na parte museológica ela é mais presente, talvez um pouco mais antiga, não sei. Mas enfim. Então eu acho que está se abrindo um espaço de debate. Eu acho que a Cristiana trouxe perguntas, o que eu também acho bastante interessante, porque eu acho que algumas perguntas elas ainda não têm resposta, elas estão em processo, né? E esse fórum tem esse objetivo, né? Eu acho que teve uma questão interessante do projeto do Museu da Dança, que é junto com o UMAN. Então, na verdade, já tem aí uma aproximação entre museus que trabalham com linguagens diferenciadas para também tentar ver as questões comuns, né, e específicas de acessibilidade, tanto na produção como no acesso das obras, né? Enfim, então acho que aqui, né, a gente tenta aí, iniciar um debate, e aí eu convidaria quem puder realmente continuar na segunda mesa de hoje, onde a gente talvez vai ver outras questões sobre outros prismas a partir desse mesmo tema. Obrigada a todos.